O que foi aquela fala da Ana Paula Padrão lá no MasterChef na noite de ontem sobre a carne de bode? Como é que alguém tão esclarecido como a Ana Paula Padrão conseguiu dizer tantas coisas daquela maneira? E por que ela falou aquilo? A gente vai conversar sobre isso. Quem assistiu ao MasterChef na noite de ontem, no dia 7 de setembro, pode ter percebido uma fala da Ana Paula Padrão. E isso virou destaque hoje em quase todos os portais de entretenimento, de televisão, e quase todo mundo estava falando a mesma coisa. Como é que uma jornalista como a Ana Paula Padrão, esclarecida, tão conhecida assim, conseguiu falar aqueles impropérios sobre a carne de bode? O desafio do MasterChef naquela noite era sobre fazer carnes exóticas, sobre trabalhar com carnes exóticas. E o que foi que a gente viu ali com a Ana Paula Padrão falando sobre a carne de bode? Eu vou colocar o tweet aí, vai ficar aí em algum lugar na tela a reação dos espectadores com relação ao que ela disse. Mas ficou pior não só o que ela disse, mas as desculpas dadas depois, tanto por ela quanto pela própria emissora. Foi dito que a fala dela foi editada e pela emissora também ficou parecendo a mesma coisa. Que tudo foi editado, que não era para ser daquele jeito, não prestaram muita atenção no que ela falou e tudo. Mas, gente, vamos combinar, né? O MasterChef, eu sei que já não é mais aquele grande sucesso que era em 2014, quando ele estreou. E já não tem chamado mais tanta atenção assim na audiência como ele teve nas primeiras temporadas, e foi mais ou menos ali até 2017, 2018. Hoje esse programa chama mais atenção pelas falas de alguns dos participantes do que pelos pratos em si. E o desafio da noite que eles tinham que fazer era aquele prato com carnes exóticas, e uma das participantes fez com carne de bode, que é muito comum no Nordeste do Brasil. É uma carne muito usada naquela região do país. Sim, eu sei que ela pode representar várias coisas para os nordestinos, especialmente para os paraibanos, de onde essa referência veio. Eu sei, eu não sou nordestino para falar de coisas do Nordeste. Eu mal conheço a cultura do Nordeste. Eu não sou dessa região, mas eu sei que tem limites que a gente precisa se conter, especialmente quando você não sabe a cultura e o contexto em que as pessoas estão vivendo e porque certos produtos são usados da maneira que eles são usados em certas regiões do país. No caso, a gente está falando da carne de bode lá da Paraíba. É uma iguaria de lá. E as pessoas de lá que se expressaram na internet disseram que é consumido desse jeito porque é uma carne muito boa. Eu não posso falar muito porque eu não como carne. Então eu não posso falar se é bom ou não, eu não posso falar se está certo ou não. O que eu posso falar e opinar aqui nesse canal é a forma como a Ana Paula Padrão e a própria Bandeirantes se equivocaram em falar da maneira que eles falaram sobre essa carne de bode. É incrível a gente ver como a televisão, ainda apesar de não ter mais tanta audiência como ela tinha há alguns anos atrás, ela ainda tem influência sobre muita coisa. E é interessante ver que mesmo apresentadores tão estudados, mesmo apresentadores que já passaram por tanta coisa na televisão, ainda tem um pouquinhozinho ali de um preconceito guardado. Eu sei que ninguém é livre, ninguém está 100% isento de preconceito, porque isso não existe. A gente sempre vai arrumar, a gente sempre vai achar o outro estranho de algum lado. A gente sempre vai ter essa tendência de achar alguma coisa errada na outra pessoa ou na outra cultura. A gente sempre vai ter essa tendência. Isso é do ser humano. Mas a gente precisa aprender a respeitar essas diferenças, porque é isso que faz com que a convivência em sociedade seja possível. O que Ana Paula Padrão falou naquele programa dela pegou muito mal.
Tanto pegou mal que ela teve que vir a público se desculpar pelo que ela tinha falado, exatamente porque soou muito preconceituoso. Soou como se ela estivesse falando exclusivamente de pessoas pobres, que aquilo é a única coisa que as pessoas mais pobres podem ter acesso, que aquela carne em específico não poderia ser usada em um contexto mais refinado. O foco do MasterChef tem muito a ver com esse tipo de público, eles atingem muito um público mais refinado. Tanto é assim que o programa está no ar até hoje por causa disso. A Band sabe muito bem que a audiência do MasterChef já não é a mesma de antes. Se no começo o MasterChef dava 6 pontos, por exemplo, hoje o MasterChef muita dificuldade consegue passar de 3, às vezes nem isso chega, às vezes no máximo dá 2 pontos ali. Mas eles atingem um público muito classe A, um público muito mais elitizado e refinado. Soou muito preconceituoso e lembra muito falas de outras pessoas, de políticos que também são assim, que também se referem a pessoas mais pobres dessa maneira. Ficou muito pejorativo. Depois a repercussão foi muito negativa para Ana Paula Padrão, que é uma jornalista bem conceituada. Ela esteve em várias coberturas importantes. Quando ela era repórter da Globo, ela esteve em lugares bastante, eu vou até usar a mesma palavra que ela usou, exóticos. Uma das coberturas que ela fez foi lá no Oriente Médio, na época do 11 de setembro de 2001. Então você vê que uma jornalista que já passou por tanta coisa como ela passou, falar uma coisa dessas soou muito preconceito. Eu sei que foi uma repercussão muito negativa, que ela veio a público, se desculpou pelo que tinha falado. Os internautas não perdoaram a maneira como ela se expressou no MasterChef, e ela já entendeu que não precisa falar dessa maneira com as pessoas, não precisa lidar dessa maneira com o público dela, que você está ali para formar chefes, você está ali naquele programa para extrair o melhor daquelas pessoas que já trabalham com cozinha. Você está ali naquele programa para isso. As pessoas estão ali para isso, para extrair esse melhor. Mas elas também precisam ser criativas. A tarefa era fazer um prato exótico. A participante teve essa ideia. Foi lastimável a maneira como a Ana Paula Padrão se referiu à carne de bode e a forma como isso soou para o público. Poderia ter sido melhor, ela podia ter se expressado de outra maneira. Poderia. Foi lamentável. No final, fica sempre aquela história de que eu fui mal interpretado, de que as minhas falas foram tiradas de contexto, de que eu não queria ter dito aquilo e tudo. Eu até entendo que às vezes tem alguns erros de edição, mas quem trabalha com edição, e a gente aqui nesse canal trabalha com edição, a gente tem que lidar com edição toda hora, porque caso você não saiba, os vídeos são gravados de maneira bruta. Quando a gente vai para edição é onde a gente aplica os efeitos de vídeo, é onde a gente coloca os caracteres, é onde a gente coloca as mensagens de vocês, as mensagens para vocês. E isso é feito de edição. Inclusive os cortes, quando a gente erra, para tornar o que a gente fala uma sequência lógica. Então é muito difícil que aquilo tenha sido só uma edição. É uma crítica que eu faço com relação a Ana Paula Padrão, uma pessoa que eu sempre admirei pelo próprio profissionalismo dela, a maneira como ela conduziu várias reportagens e várias situações onde ela esteve, na época em que ela assumiu um departamento de jornalismo de uma emissora como a SBT, que era a segunda maior emissora do país na época. Você assumir um canal desse é uma responsabilidade muito grande, e ver isso tudo numa pessoa como a Ana Paula Padrão foi algo incrível, inacreditável, inclusive pela força que ela tinha na época, como uma das maiores repórteres da Globo, largou a Globo para ir para o SBT. Enfim, foi um erro dela. Eu espero que ela não pense assim, né? Porque seria uma decepção muito grande do público se ela pensar dessa maneira. E bola pra frente. Só precisa assumir que a gente também erra. E erra, às vezes vai errar muito.
Essa é só uma crítica com relação ao que eu tenho ouvido, o que eu vi hoje nos sites, todo mundo estava falando sobre isso, falando sobre essa repercussão negativa do MasterChef. E é só uma reflexão aqui que eu deixo para vocês. E se você chegou até esse ponto do vídeo, muito obrigado e se inscreve aí no canal, ó. Aperta nesse botão vermelho, ativa o sininho e deixa seu like também, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que você gostou desse conteúdo e que ele pode indicar isso para mais pessoas. E mais pessoas chegando ao nosso canal, mais rápido a gente chega na nossa meta dos 450 inscritos até o final do mês de setembro. Então, eu conto com vocês. Eu vou deixar aí do lado outros vídeos que você pode clicar e continuar aqui no nosso canal. Nessa bolinha aqui que vai aparecer em algum canto aí da sua tela, você também pode clicar para se inscrever no nosso canal. E a qualquer momento eu volto com algum vídeo curto ou então um vídeo grande como esse aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!